Bom, queridos, a partir de hoje, não é? Todos os domingos pela manhã, nosso pastor, ele sentiu no coração e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre escatologia. Pastor, que palavra bonita, né? Me lembra escargot. Todo mundo sabe o que é escargot? Aquele, né? Aquele negocinho esquisito lá que... Aqui a gente chama de como é que é o nome daquilo? Hã? Caracol, né? Caracol. Pois é, lá na França é escargot. Para poder ficar mais bonito, né? Mas vamos lá, a gente vai começar a estudar escatologia. E existe uma necessidade muito urgente, e nós entendemos isso, de estar informando a igreja, né, auxiliando os irmãos. É certo que muita gente aqui já estudou muito mais do que eu, mas o que nós queremos é que você possa ter uma visão clara e que nada possa amedrontar você diante das coisas que nós temos visto e temos ouvido. Uma coisa é certa. Não há dúvida de que nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Graças a Deus, a grande maioria da igreja tem concordado com isso. Porque talvez a gente possa não ter reparado, talvez em tempos anteriores a gente possa não ter visto, mas hoje os sinais eles estão claros. Os sinais hoje eles estão patentes. Nós estamos vendo tudo o que a Bíblia descreveu e ainda vamos ver muito mais, e Deus já tem, pela sua misericórdia, nos revelado que esse tempo de Jesus está chegando. E nós precisamos nos posicionar diante de tudo isso. Eu vou explicar tudo para vocês durante a palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, sem a Tua presença, Senhor, sem a Tua unção, sem o conhecimento, Pai, que vem do alto, de pouco adianta, Senhor, o conhecimento terreno que nós temos. Pai, não estamos aqui para ensinar teologia, não estamos aqui para ensinar uma doutrina, uma linha de pensamento. Estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra. E conforme a Tua palavra nos orienta, Senhor, queremos viver em paz, tranquilos, crendo e confiando de que o Senhor tem algo muito melhor para cada um de nós. Assim, ó Deus, eu Te agradeço, eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Então, de onde vem essa palavra tão estranha, escatologia? Como a maioria das palavras que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, ela vem do grego. Eschaton significa o fim, coisas do fim, aquilo que vai estar no fim. E logia, acho que você já sabe, significa estudo. Então, escatologia é o estudo das coisas que estão por vir, o estudo das coisas que serão o fim. É o estudo das últimas coisas. E hoje, meus queridos, existe um consenso entre muitos cristãos, talvez não todos, mas muitos cristãos, no mundo inteiro, de que a volta de Cristo ela está muito próxima. Mais do que apenas ver imagens, mais do que apenas ouvir algumas notícias, mais do que apenas, nós estarmos observando o mundo como está, o Espírito Santo, ele tem testificado isso em corações. Corações que têm se entregado a Ele, corações que têm buscado uma intimidade com Ele. Talvez agora você entenda por que eu sou tão insistente nessa questão da intimidade com Deus. Porque aquele que tem intimidade com Deus, ele conhece, ele reconhece a voz de Deus. Ele sabe que é Deus que está falando. E o Espírito Santo está falando a cada um de nós. O fim está próximo. Jesus está voltando. Nós não podemos nos calar diante desse acontecimento, desse grande advento, a volta de Cristo. Segundo a palavra de Deus, todo o mundo vai ficar conhecendo. Jesus ele chega a dizer, se disserem, olha, o Cristo está ali ou o Cristo está acolá, não vão. Porque quando o Filho do Homem vier, será como um trovão, onde toda a terra vai saber. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque os sinais, eles são claros. Nós estamos vendo hoje muitas coisas que a Bíblia descreveu, muitas coisas que Jesus falou e ensinou aos seus discípulos, que estão acontecendo aí diante dos nossos olhos. E hoje eu acho muito interessante, sem querer aqui entrar nesse assunto, porque eu não vou entrar nesse assunto, mas você sabe que vários fatos já vieram decorrendo desde depois da pandemia. Todo mundo vem falando, Jesus está voltando, o mundo está doido, as coisas estão acontecendo de uma forma interessante, mas depois do que aconteceu no último sábado lá em Israel, parece que isso foi mais avivado. E essa semana eu estava lendo um artigo de um desses portais da internet de notícias,
e alguém estava escrevendo sobre por que a igreja tem uma preocupação tão grande com o Israel. Por que a igreja evangélica tem essa aproximação, não é? E isso está trazendo para o mundo, você já começa a reparar uma coisa, que para o mundo isso já está trazendo alguns tipos de dúvida, algumas interrogações. O que está acontecendo? Por que a igreja evangélica tem essa proximidade tão grande de Jerusalém, de Israel e do mundo judaico? Embora muitos já tenham talvez desacreditado disso, de tanto ouvir de que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Eu sei que muitas vezes muitas pessoas se cansam e acabam dizendo o seguinte: olha, está demorando demais, eu acredito que isso aí é coisa da minha cabeça, foi alguém que inventou, foi alguém que falou. Mas, meus queridos, isso é a grande verdade. Jesus está voltando, independentemente daqueles que deixaram de crer. E muita gente hoje crê da maneira que melhor lhe apraz. E não é dessa maneira que nós devemos crer, não é dessa maneira que nós devemos acreditar, mas olhando para a palavra de Deus. Eu não sei se você reparou na quinta-feira, não é? Quem assistiu aí em casa, ou se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Quem pregou aqui foi a Ivone, esposa do pastor Marcos. E ela falou muito sobre essa questão, de nós a crermos, de nós termos fé, de nós estarmos firmados na palavra. Hoje, através também da oração que foi feita aqui pelo pastor Luiz, foi-se falado também a nós olharmos para a palavra. E queridos, essa é uma das melhores recomendações que você pode receber. Se você quer viver uma vida cristã saudável, se você quer viver uma vida cristã despreocupada, se você quer viver uma vida cristã de relacionamento com Deus, olhe para a palavra. Pastor, mas eu gosto de ler um livro, eu gosto de ver um vídeo na internet, eu gosto de assistir um programa evangélico. Não há problema nenhum nisso, desde que estejam pautados na palavra, desde que não sejam apenas pensamentos humanos. E daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho por que a gente está falando isso. Ao mesmo tempo, como todos nós estamos vendo esses sinais de Jesus, como é que nós, Igreja do Senhor, devemos nos posicionar? Nós precisamos estar preparados e não atordoados. Nós precisamos ficar norteados, sabemos que o nosso Deus cuida de nós, que nós temos um norte, que existem promessas que são para nós, e não ficar desnorteados. Se diante de um pequeno fato, a igreja começar a ficar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai, é isso, é aquilo. Não, você não precisa se assustar. Deus está cuidando de você. Se antes de nós conhecermos a Ele já cuidava de você, imagine agora que você se tornou filho de Deus. Então não precise ficar preocupado com as coisas do porvir, com as coisas do futuro. Eu sei que é difícil nós não conhecermos o que está por acontecer. Nós temos essa tendência natural no nosso ser de conhecer, de saber o que é que vai acontecer. Mas, meus queridos, despreocupe-se. Deus está cuidando de você, está cuidando da tua vida. Ele, se permitir que a gente passe pela grande tribulação, Ele vai nos dar força para passar. Se Ele vai arrebatar a igreja antes disso, seremos felizes. Se será após a tribulação, aqueles que perseverarem, eu não sei como vai ser, eu não posso garantir. Como eu falei para você, existem algumas linhas que têm os seus pensamentos, algumas pessoas que seguem, não é, uma ideia, e eu não posso aqui me opor a nenhuma delas, não é o meu papel. Meu papel é olhar para a palavra de Deus. Não deixe a sua esperança morrer. Muita gente fica desesperada. E o que é desesperada? É aquele que já perdeu a esperança. É aquele que esqueceu a esperança. E existe uma esperança viva. E essa esperança deve ser a maior que nós devemos ter no nosso coração. Jesus está voltando e está buscando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Um dia, tudo isso que você hoje talvez esteja sentindo, dores, tristeza, não é, um mau humor, muitas vezes momentos difíceis, doenças, coisas que às vezes atrapalham a caminhada, tudo isso vai cessar. Os bens materiais, eles são importantes. Quem não quer ter uma boa casa? Quem não quer estar num lugar confortável? Quem não quer ter um bom veículo?
Quem não quer ter finanças saudáveis para poder suprir as necessidades da sua família? Quem não quer ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida equilibrada? É evidente que nós queremos ter. Seria uma hipocrisia minha dizer o contrário, mas ao mesmo tempo, isso não pode ser o maior desejo dos nossos corações, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso são coisas que vão passar. E Jesus chega a dizer: não guardem para vocês, objetos cuja a traça corrói e cuja ferrugem pode estragar. Antes, juntem o tesouro de vocês lá nos céus. É para lá que nós devemos olhar. Como eu falei para você, é importante ter uma vida confortável nesse mundo? Sim, não há problema nenhum. Eu só não posso colocar o meu coração nelas. Ao momento que Jesus voltar, o melhor sofá que você comprou, a melhor cama, o melhor carro, a melhor casa, o melhor lugar que você pode ter adquirido não vai valer de nada, porque nós iremos morar nas mansões celestiais com Jesus. E é importante a gente começar a trocar essas coisas de coração. Eu sei que existem coisas que são muito importantes e que eu vou reforçar mais uma vez, para depois não dizer assim: o pastor Renato não é chegado à riqueza, não é chegado a dinheiro. Não é isso. Eu estou dizendo que não é isso que tem que ocupar o seu coração. Você pode, claro, e deve ter um bom relacionamento com finanças, com os seus bens, com tudo isso. No entanto, esteja olhando para o alto. O dia que Jesus voltar, como eu falei para vocês, nós devemos ficar muito felizes. Não, eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz. Brincadeirinha da minha época de quinta série, tá? Assim que eu me converti. Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz ou vai ficar triste, irmão? E eu dizia: eu vou ficar feliz. Tá bom, eu vou subir feliz. Se você vai ficar... Pelo amor de Deus, eu fiz essa brincadeira hoje com a igreja, né? Depois o pastor Marcos acerta. Aliás, por falar nisso, deixa eu falar para você. O pastor Marcos não está com a gente hoje, porque ele está naquele projeto Somos Nova Vida. Hoje ele está lá em Maricá. No mês passado eu falei que ele estava em Maricá, não era Maricá, era Bom Sucesso. Mas hoje é Maricá com certeza, tá bom? À noite ele vai estar aí junto com a gente. Hoje ele está lá junto com outros pastores, apresentando a igreja de Nova Vida. Então é isso, queridos. Aponte para os céus. Tenha a sua esperança nos céus. E na internet hoje, todo mundo hoje vê muita coisa, consome muito conteúdo da internet. Nós vemos muitas coisas e devemos ter cuidado de ouvir e crer no que a Bíblia diz. Pastores estão fazendo análises. Se é segundo a Bíblia, eu creio. Se já começa a entrar num campo de que me revelou, de que eu aprendi, de que um anjo apareceu e me falou, pezinho para trás. Opa, peraí. Tem gente aí que é ex-satanista. E o ex-satanista está dizendo: olha, os demônios eles vão sair, e começa a falar nome de demônio. E vai aparecer um que vai fazer isso, que vai destruir aquilo, que vai fazer não sei o quê. Meus queridos, posso dizer a verdade para vocês? Isso não importa em nada para mim e para você. Que os demônios sejam libertados todos. E eu nunca ouvi falar que demônio está preso. Mas que eles saiam aí a ser libertados e comecem a fazer pior do que já estão fazendo. Quem cuida de mim e de você é... ponto final. Não tem essa de demônio mais poderoso, de demônio que é isso, demônio que é aquilo, que o diabo, Satanás. Não tem nada disso, queridos. O que importa é que o Espírito Santo de Deus habita no meu e no seu coração, e que Ele vai revelar a sua verdade a cada dia, a cada um de nós. Não perca seu tempo com essas coisas. Não perca seu tempo com as distrações. Não perca seu tempo com achismos. Não perca seu tempo com teorias. Ao invés disso, pegue aquilo que você tem, pegue aquele tempo que você tem que é tão precioso, e invista em aprender mais de Deus, em conhecer mais a Deus, em estar a cada dia mais firmado com o Senhor. Mais intimidade, porque eu sei que Ele vai nos guiar. Existem muitas teorias, muitas conjecturas, linhas de pensamento a respeito da volta do Senhor. A imaginação do ser humano, queridos, eu vou te contar, ela é riquíssima. As pessoas inventam coisas, imaginam coisas, e o pior é que muitas vezes querem pregar essas coisas que eles imaginaram, pensaram, como se fossem verdades. Existem correntes teológicas que supõem sobre o futuro.
E eu vou dizer desde já para você, nós não vamos nos deter a nenhuma corrente teológica. O nosso desejo, como eu falei, é mostrar o que a Bíblia diz. E através daquilo que a Bíblia diz, do que a Bíblia fala, nós então vamos agir. Nós então vamos nos comportar. Nós então vamos nos colocar à disposição. Porque eu creio de verdade que nós podemos estar cientes de cada uma dessas teorias, de cada uma dessas linhas de pensamento. Mas no final, o que vai prevalecer é o plano de Deus. E Deus há de revelar para cada um de nós como Ele tem revelado. Se eu não me engano, você pode observar que na época dos discípulos, Jesus falou muita coisa que os discípulos ficaram assim. Pô, como? Como é que vai ser isso? Eles tinham essa dúvida, eles tinham esse receio. Mas o que Jesus fez? Ele simplesmente ensinou. E quando as coisas aconteceram, você vai ler muito isso no livro de Atos, então celebraram os discípulos. Lembra quando ele falou da ressurreição? Todo mundo ficou com o pé atrás, né? Será que vai voltar mesmo? Pai, Jesus falou que vai voltar. Não, mas será que vai voltar mesmo? Como é que vai ser essa ressurreição? Será que ele vai vir com o mesmo corpo? Não vai vir com o mesmo corpo? Vai vir com o mesmo rosto? Não vai vir com o mesmo rosto? E chega um dia que Jesus ressuscita. E eles falaram, realmente, ele falou que ia ressuscitar e ressuscitou mesmo. E apareceu no meio deles e imediatamente eles o reconheceram. Então, queridos, quando Deus quer se revelar a nós, quando Ele quer se mostrar a nós, Ele vai se mostrar. Por isso, a centralidade do nosso pensamento precisa ser a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, se for o livro de A, de B, de C, pode ser muito bom. Eu não estou desvalidando. Desmerecendo. Obrigado, gente. Eu não estou desmerecendo nenhum livro, nenhum autor, muito pelo contrário. Cada um, às vezes, quer ajudar e muito, mas, meus queridos, só quero dizer para você o seguinte: leia, se você quiser, os livros, mas entenda que o seu pensamento tem que estar de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, rechace, pode ficar tranquilo, não tenha medo. O que tiver que acontecer, queridos, e eu creio dessa maneira, vai acontecer. Independente daquilo que eu acho, daquilo que eu imagino, independente se Jesus vai vir num cavalo branco montado, galopando, não é, sobre as nações, independente se miríades e miríades de anjos vão descer dos céus ou vão aparecer no nosso meio, independentemente disso, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Porque aí nós temos que ir à palavra de Deus e lembrar daquela frase que diz: nenhum dos seus planos pode ser. Então o que tiver que acontecer, vai acontecer. Por que ficar se preocupando? Por que ficar amedrontados? Por que ficarmos preocupados? Ou seja, se preocupar antes por algo que vai acontecer. Se a Bíblia falou que vai acontecer, vai acontecer. Pastor, o senhor é fatalista? Não, eu sou realista. Se a Bíblia diz que vai ter confusão, vai ter caos, então vai ter confusão e vai ter caos. Não tem jeito. Essas coisas vão acontecer. O que eu não posso é ficar preso a isso. Viva o dia de hoje. Podemos evangelizar? Podemos falar do amor de Jesus? Podemos nos relacionar com Deus? Podemos ter vida com Deus? Podemos ler a sua palavra e sermos felizes? Podemos a cada dia vir aqui à igreja, assistir pela internet, ter maior comunhão com Deus? Podemos. Então viva isso hoje. E o que tiver que vir, virá. Não se ocupe com as coisas futuras, porque o dia é hoje. É agora. É hoje que a igreja tem que se levantar e dizer: olha, se você está atribulado, se você está triste, se você está deprimido, se está ansioso, se está com problema no casamento, com problema financeiro, seja o que for, Jesus é a solução para a sua vida. E a pessoa abre o coração, crê, e Jesus começa a trabalhar na vida dela, assim como tem trabalhado na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem feito isso. O que realmente importa para a nossa igreja, para a igreja do Senhor, eu não estou falando da igreja Nova Vida, para a igreja do Senhor é só uma: Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E a noiva do Senhor pode dar um aleluia. A noiva do Senhor pode aplaudir, porque Ele está voltando. Aleluia. Devemos gritar a plenos pulmões para esse mundo: Jesus está voltando.
E esse vai ser um dia de alegria para alguns e de tristeza para outros. Eu vou ler uma passagem com você daqui a pouco, mas você vai ver que Jesus ele vai falar muito mais do que isso. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, depois que ele passou aqueles 40 dias com os discípulos, ou 50 dias, eu não lembro agora, ele passou um tempo com os discípulos e depois disso ele foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus, ele não deixou a sua igreja às cegas. A palavra dele está aqui. Homens foram inspirados por Deus para escrever a respeito das verdades de Deus. E Jesus falou claramente dos sinais que antecederiam ao seu retorno. E hoje eu quero ler um deles junto com vocês. Mateus capítulo 24. Você provavelmente conhece esse texto, já ouviu desse texto, mas eu quero ler ele junto com você. A partir do 3º versículo, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe perguntaram. Veja bem, e lhe pediram. Eles não perguntaram, eles pediram. Dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Os discípulos estavam curiosos, assim como eu e você também estamos. Isso é natural no ser humano. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza ou engane, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vocês, vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, ou seja, perder a esperança, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria, não é da totalidade, é da maioria das pessoas se esfriará. O amor da igreja não pode se esfriar. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino, as boas novas, as boas notícias do reino, será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Os discípulos pediram a Jesus que mostrasse quais seriam os sinais que precederiam o seu retorno. E como eu sempre digo, Deus é bom, Deus é muito bom. Ele é bom demais, que Ele revelou o que lemos acima, e revelou ainda muito mais. Ele não disse o dia, Ele não disse a hora. O próprio Senhor Jesus disse que só o Pai sabe. Então nós não precisamos ficar preocupados com isso. Quantas vezes você já ouviu falar de uma data para a volta de Jesus? Quantas vezes se levantaram religiões, se levantaram seitas dizendo: olha, o fim do mundo está próximo, olha, Jesus está voltando, olha, o dia certo vai ser esse, e nada aconteceu. Até uns dizem que está escrito na Bíblia, eu não encontrei até hoje, eu estou procurando: a 2000 chegarás, mas de 2000 acabou esse ditado, né? Esse ditado era muito falado antes do ano 2000. Já estamos em 2023, passamos de 2000 e a igreja continua aí, firme e forte, levando o evangelho do Senhor às nações. Quantas seitas já proclamaram o final do mundo? Nenhuma delas tem poder ou tem autoridade maior do que o nosso Deus para dizer: é esse o momento, acabou. Então firme-se na palavra, não fique receoso com as notícias que você tem ouvido. No primeiro versículo que nós lemos diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Jesus adorava estar nesse lugar, Jesus tinha prazer de estar no Monte das Oliveiras. Os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram:
Dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Desde aquela época já havia esta curiosidade sobre o futuro, o que é completamente natural, pois há em nós, na nossa biologia, existe algo que fala muito claro sobre que nós precisamos ter a certeza do que vai acontecer. Você quer ver um ser humano ficar inquieto, é ele não saber o que vai acontecer. Quando nós estamos em situações da nossa vida, onde nós não sabemos o que acontecerá, nós ficamos preocupados. E eu digo para você, não fique preocupado com isso. Deus continua cuidando de você. Eu insisto muito nessa palavra, eu insisto muito nesse texto. Por quê, queridos? Porque às vezes vem a falsa impressão de que nós estamos vivendo como o restante das pessoas desse mundo estão vivendo. E eu quero dizer para você o seguinte: não é que nós somos melhores, não é que nós somos pessoas especiais, mas Deus continua cuidando dos seus filhos. Deus vai continuar revelando a sua verdade. Deus vai continuar falando ao seu coração. Esteja atento. O importante é estar isso. Mantenha as lamparinas acesas. Manter as lamparinas acesas não trata-se só da falta do azeite, mas falta de estar atentos à volta de Jesus, à volta do noivo. Jesus então traz um painel dos eventos que antecederiam a sua volta. Ele diz lá: então lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza ou engane, pois muitos são os que virão em meu nome, e proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para você, por acaso você já viu isso em algum lugar? Tem gente aí se levantando que é o Cristo, dizendo que é o Cristo. A pessoa não apenas se contenta em dizer que ela recebeu algo de Deus, mas ela vai direto ao ponto, ela diz, eu sou o Cristo. E nós precisamos estar atentos, não podemos ser enganados. Como o relâmpago que sai do Oriente, vai até o Ocidente, assim será a volta do nosso Senhor. Ele não vai vir escondido, ele não vai vir num lugar. Eu achei engraçado. Teve uma vez que eu vi um debate, acredite, eu já vi debate, tá? Entre um camarada aí que se diz Jesus Cristo. E alguém falou assim, cara, como que pode? Você não pode ser Jesus, porque a Bíblia diz em alto e bom som que ele virá com entre as nuvens com poder e glória. Sabe qual foi a resposta do sujeito? Mas eu vim de avião. Aí tu agride um cara desse, tu vai preso, né? Já existem lugares, queridos, de que a palavra do líder vale tanto quanto ou mais do que a palavra de Deus. O que o líder diz é considerado a verdade. Queridos, a verdade está nas suas mãos, está no seu celular, está no seu tablet, está na sua Bíblia de papel. É a palavra de Deus. Não vai haver, queridos, olha, se você pensa nisso, desculpa nessa manhã eu te decepcionar, mas não vai haver uma nova revelação, não vai haver um novo evangelho, não vai ter um adendo assim que Deus vai parar e caramba, esqueci de falar isso com os discípulos. Peraí, deixa eu revelar o Renato, logo a mim, né? Não, a mim não vai revelar não, mas deixa eu revelar então ao pastor fulano. Ele vai se levantar e vai dizer, olha, é assim, 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 assado, porque Deus me revelou isso agora. Gente, isso não vai acontecer. Deus é perfeito, Ele se revelou, Ele se mostrou, Ele disse o que vai acontecer e nada mais precisa ser acrescentado. Porque se nós abrirmos brecha e dizer, não, mas na igreja X está falando isso, na igreja Y está falando aquilo, a gente vai abrir brecha para qualquer um poder falar o que quiser sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é soberana, ela é suprema, ela precisa ser a nossa fonte. Precisamos amadurecer a verdade de que não haverá um novo evangelho, não haverá uma nova revelação, uma novidade. O que Jesus pretendeu revelar, Ele revelou ao seu povo, Ele fez a sua palavra. Segundo, nós teremos que ter autonomia. Nossa fé precisa estar bem firmada. No final, só dependeremos de Deus e da sua direção. Quando Jesus voltar,
Se eu não tenho intimidade com Deus, não vai adiantar eu sair correndo da minha casa e abrir os portões e pular a grade da Igreja Nova Vida e dizer assim: opa, eu quero estar aqui nesse lugar, porque Jesus está voltando. Isso não vai adiantar se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não tiver uma vida com Deus, se eu estiver brincando de igreja. E queridos, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas se alguém me ouve pela internet, ou alguém que está aqui ainda não está firme com o Senhor, ainda não tomou uma decisão resoluta de andar e viver conforme a palavra do Senhor, meu querido, troque de lugar hoje, passe a servir a Deus, entregue sua vida a Ele, não ande preocupado, não ande com medo, não ande assustado. Jesus está te chamando, vem, 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 eu quero você, você é a minha noiva, você não está aqui nessa manhã à toa, você não está me assistindo pela internet à toa. Jesus quer salvar a todos, não existem escolhidos, aleluia. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. O maior propósito do falso profeta é chamar a atenção para si. Olha, porque eu faço, porque aqui na minha igreja acontece isso, porque eu tenho a unção especial. Queridos, cuidado com isso, preste bem atenção. Todos aqueles que são servos de Cristo apontam para quem? Para Cristo. Começou a apontar para si, começou a dizer que é Ele que faz, começou, ou ele ou ela, né? Começou a dizer que a revelação veio para ele ou para ela, começou a dizer que eles têm ligação direta com Deus. Começa a desconfiar, porque quem é verdadeiramente servo de Cristo e ama Jesus, vai apontar para Ele. Para Ele a honra e a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É assim que nós vivemos, queridos, então não se deixem ser enganados. Versículo 6, o relógio pode travar, por favor? Pode travar, por gentileza. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis. O que é desesperar? Perder a esperança. Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Eu não faço ideia do que é a dor de parto. Estudando, eu aprendi que um homem, o mais próximo que ele pode sentir da dor do parto é uma crise renal. Quem é homem aí já teve crise renal? Conseguiu ficar em pé? Conseguiu ficar deitado? Sentado? Rolava de um lado para o outro no chão? Ia para debaixo do chuveiro? Abre, ai, alivia essa dor. E Buscopan, e não sei o que, e qualquer coisa para dor a gente toma, não é verdade? Na verdade, os homens são menos resistentes à dor do que as mulheres, tá bom? Parabéns para vocês, mulheres. Aplaudo vocês. Eu não faço ideia do que seja um parto normal. Meus 2 filhos nasceram por cesariana. Meu neto, quando disseram assim, vai ser normal, eu falei, o quê? Hã? Como? E aí a gente deu um jeitinho e ele acabou tendo o seu parto através de cesariana. Pastor, mas os médicos não recomendam e tal. Acabou, coisa do pastor, doideira do Renato. O que acontece, queridos? Como é que são as primeiras dores do parto, para quem teve parto normal? São as contrações, incomoda, dói, e a mulher bota a mão na barriga. Alguém já falou para mim que esse negócio não adianta nada, tá? E a pessoa fica ali apavorada, e me leva para a paternidade, e sai o pai correndo, fura sinal, xinga, sai da frente, meu filho está nascendo. Achei bacana que teve uma vez que estava acontecendo isso, e os policiais pararam o carro, estavam de moto, e falaram assim, o que está acontecendo, por que está correndo tanto? A minha mulher vai ter um neném. Tá, peraí, vamos fazer a escolta deles, e começaram a abrir caminho, para poder chegar na maternidade logo, e a mulher lá atrás. São as primeiras dores de parto, queridos. Você está vendo que Jesus está falando de um ambiente, de um mundo onde vai haver caos. Caos significa falta de organização, falta de governo. E você sabia que nós já estamos vendo isso? E isso eu vou deixar para você pensar.
Você precisa ser um ser pensante, ser alguém que observa, ser alguém que não fica julgando, mas que fica observando e tirando as suas próprias conclusões. E se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, as suas conclusões serão corretas. Não fique preocupado com isso. O mais importante é que eu e você não podemos perder a nossa esperança. Versículo 9: então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Ai, pastor, não gosto desse versículo. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Eu também não gosto. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Aqui o caos já está instalado. A todos aqueles que creem, ou aqueles que não creem, você sabe que tudo vai se tornar completamente confuso. Mas, meus irmãos, a nossa visão não tem que estar nisso. Eu estou lendo essa mensagem, eu estou lendo essa palavra para vocês, mas não é para que você fique concentrado nisso. É só para que você entenda de que se a Bíblia falou que vai acontecer, vai. Ponto final. Não adianta eu pensar ao contrário, não adianta eu dizer que não é bem assim, não adianta dizer que isso aqui já passou, que quando entraram em Jerusalém, porque quando aconteceu, não adianta, vai acontecer. As palavras-chave desse versículo, elas são as piores que nós podemos ouvir: afligidos, condenados, odiados, escandalizados, traídos, odiados. Gente, exatamente tudo que não está no coração de Deus. Deus não odeia, Deus não condena, Deus não aflige, Deus não trai, Deus não escandaliza. Nosso Deus é um Deus equilibrado. Não tenham medo, se Deus não nos levar antes, certamente nos dará força e capacidade para passar por tudo que há de vir. Precisamos estar firmes, meu irmão. Cristão hoje não pode ser cristão Nutella, não. Não tem um negócio de raiz e Nutella. Tem que ser cristão raiz. Eu sou de Cristo, eu sou do Senhor. Aconteça o que acontecer, pastor, você é maluco. Não, eu sou crente. Aconteça o que acontecer, meu posicionamento continuará sendo o mesmo. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Deus. Pastor, e se te ameaçarem te matar? Eu sou de Jesus, eu pertenço a Deus. Arlene vai receber uma bolada, mas eu sou de Jesus. Fim de papo, gente. Não tem essa de balançar, não tem essa de ficar na dúvida. Ah não, se vier a perseguição, aí eu vejo como é que vai ser, né? Pode ser que não, peraí, eu concordo em parte contigo. Pelo amor de Deus. Versículo 11: então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Palavra para você nessa manhã: fique firme, fique de pé, fique completamente sem ser inabalável diante do Senhor. Creia com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua fé. Deus está te sustentando. Você não pode retroceder, você não pode desistir. Ninguém desiste da corrida quando está chegando no final. Você já viu um maratonista correr 42 quilômetros e mais alguma coisa? E quando ele vê a linha de chegada, dá mais não, chega, pode ganhar porque só faltam 10 metros, mas acabou. Não! Você já passou por tanta coisa na sua vida cristã, você talvez já tenha enfrentado tanta coisa na tua vida cristã. Não desista, fique firme, permaneça de pé, permaneça firme diante do Senhor. Venha o que vier, Deus vai te amparar, Deus vai cuidar de você e de mim. Aleluia, aleluia. Por que nós devemos estar atentos? Jesus diz que por causa dessas iniquidades, dessa maldade, de todo esse caos, o amor de muitos se esfriará. Por que o amor vai se esfriar? Porque outra coisa vai estar ocupando o lugar do amor. Então prestem atenção. Cuidado com as coisas que você deseja. Cuidado com as suas atitudes. Eu não estou aqui para apontar dedo, gente. Eu estou aqui para poder, em nome do Senhor Jesus, dividir com você o que Ele tem falado comigo. Cuidado com as coisas que você tem pensado. Não deixe esfriar o amor do seu coração. Outro dia desse eu estava aqui na igreja, passou um rapaz e falou assim: amigo, já não sei mais o que fazer.
Falei, o que foi, cara? O que aconteceu? Eu estou desde manhã, tá vendo? Eu estou todo molhado, cara de sapato, calça social, uma camisa, bem vestido, bem passada, com uma pasta do lado. Ele, eu sou garçom, só que eu não consigo emprego. Eu trabalho em qualquer coisa, limpeza, o que eu tiver que fazer. Eu não aguento mais chegar em casa e não ver as minhas filhas terem o que comer. E naquele momento eu fiquei assim, caraca, eu estou durinho, estou quebradão, tenho nada para te dar aqui agora. Pô, mas aí na igreja também não tem. E eu pensei assim, meu Deus, se eu não me compadecer de uma pessoa como ele, se a igreja acompanhar esse tipo de pensamento, o que vai ser do futuro? Temos que amar, queridos. Pastor, mas e se estiver enganando, se estiver contando mentira? Problema dele. A minha parte é amar. Não posso deixar o amor se esfriar. Não posso deixar com que as coisas deste mundo tirem a visão daquilo que Deus nos deu. Ele é amor e como filho dele, nós estamos andando em amor. Ou precisamos andar em amor. E concluindo, Jesus nos deixa essa maravilhosa promessa: quem continuar firme será salvo. E eu quero dizer para você, não é na tua força que você vai ser salvo. Não é daquilo que nós conhecemos, da nossa capacidade, mas é na nossa dependência de Deus que nós seremos salvos. Porque só teremos força para passar por tudo isso enquanto nós dependermos do Senhor. Se passarmos a crer, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu conheço, não vai funcionar. E Jesus dá essa promessa maravilhosa ainda, dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Ele promete que as boas novas, a boa notícia, ela vai chegar a toda a terra habitada. Ele promete que o evangelho de salvação será pregado a toda criatura. Todos vão ouvir falar de Jesus. E cabe a nós, igreja do Senhor, não nos calarmos, abrirmos os nossos lábios. Abre a tua boca e eu a encherei. Basta apenas nós dizermos para Deus: Senhor, estou aqui, me usa. E o Espírito Santo vai te usar, vai te encher. E você vai poder falar desse amor maravilhoso para muitas, milhares de pessoas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Isso aqui foi só um gostinho, queridos, eu tenho certeza. O nosso pastor deve estar preparando algo assim maravilhoso. Não deixe de estar ouvindo o que Deus tem para falar ao seu coração. Pai querido e amado, não podemos ser enganados, Pai. Tu nos deu a Tua palavra, Senhor. Tu nos encheu com a Tua presença. Isso não foi à toa, Pai. O Senhor tem planos para a Tua igreja. O Senhor tem propósitos para a Tua igreja. Oh Pai, eu sei que o Senhor há de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que tenhamos, Senhor, visão clara, que tenhamos a revelação do Teu Espírito, que o Teu nome continue a ser exaltado, e que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado em toda a terra. Estamos prontos, Senhor, somos a Tua noiva, e almejamos a Tua presença. Eu te oro assim, Pai, em nome de Jesus.